Então, o nosso próximo convidado aqui, o nosso próximo palestrante, Fernando Gaio, pode colocar aqui. Jornalista e consultor de soluções para produção audiovisual e sistemas integrados de broadcast. Há 16 anos edita publicações técnicas sobre cinema, rádio, televisão, internet, espetáculos e segmento religioso, com destaque para as revistas Produção Profissional e Panorama Audiovisual. Organizou mais de 25 conferências, seminários e treinamentos. Desde 2015 é coordenador do congresso Church Tech Expo, dedicado a tecnologias e soluções para templos e igrejas. Tem um MBA em televisão digital pela Universidade Federal Fluminense e é membro do conselho da ETEC, jornalista Roberto Marinho. Muito obrigado, Roberto. Obrigado. Boa tarde. A minha primeira visita a Novo Tempo foi como visitante. Em 2016 eu era um visitante. E eu saí aqui me sentindo como um amigo, né? Como foi comentado agora há pouco, né? Eu sou de outra religião, fui convidado, eu sou jornalista, vim aqui com interesses técnicos, né? E encontrei aqui amigos, né? E aqui encontrei mais um monte de amigos aqui, pessoas que me conhecem, que eu nem me lembrava, me senti aqui realmente em casa, né? Eu adoro tecnologia, eu adoro jornalismo desde a adolescência, eu já carreguei muita caixa de som nas costas, eu até hoje não, eu sou voluntário na igreja que eu frequento, trabalhando lá atrás, operando o switcher, e também trabalho, quando sobra o tempo, nos eventos e como jornalista. Então, eu assisti quase todas as apresentações desde hoje cedo, e a gente conversando aqui o tempo todo, o meu assunto é tecnologia, mas tem um assunto anterior que permeia sempre essa conversa, que é o relacionamento, que são os contatos interpessoais, que é o respeito ao próximo, que é a questão de ter um colega ao seu lado que às vezes sabe mais, que às vezes sabe menos que você. Hoje à noite tem uma transmissão na minha igreja que era para eu fazer. Só que eu tinha assumido esse compromisso já há mais de 6 meses. Quem vai fazer é uma pessoa, uma senhora de 50 anos, com um filho pequeno, que foi treinada e vai fazer a transmissão, vai operar o switch e vai colocar a transmissão no ar. E a gente confia que vai dar certo. Porque hoje a tecnologia mudou, talvez 10 anos atrás isso seria uma coisa impensável, mas hoje a gente confia que vai dar certo. E se não der certo também, paciência, a gente vai corrigindo e ao longo do tempo vai melhorando. Eu fiz um guia de algumas questões aqui para a gente conversar, e a minha ideia não era só falar e descarregar coisas, mas trocar ideias à medida que elas forem aparecendo também, saber as impressões de vocês sobre isso. A ideia é falar sobre perspectivas. E a primeira coisa que, quando a gente fala em perspectivas, né, do que se pode fazer dentro de uma igreja, ou de uma transmissão, do uso do audiovisual, é todas as palavras que surgem agora a todo momento. Eu separei algumas aqui, né, e a primeira lá em cima é a realidade virtual, né, é um assunto frequente nos últimos tempos. E a gente sempre se questionou, e nós temos questionado isso na revista, nos nossos comentários, se isso não é mais uma onda que vem e passa. Em outros segmentos, em outros mercados, como medicina, como exploração de petróleo, a realidade virtual já é presente há muito tempo, muito antes de a gente ter acesso. E vai continuar, porque ela é essencial para a engenharia, para muitas coisas. Mas no consumo de áudio e vídeo dentro de casa, em outros ambientes, ela ainda há muitas questões até onde isso, né, é interessante. A gente não está vendo ninguém aqui com óculos 360 graus, a gente não está vendo nenhuma transmissão de 360 graus aqui dentro, isso já explica alguma coisa. Por exemplo, no caso da igreja, a gente identificou algum tempo atrás uma aplicação muito interessante, que é no caso de um batismo, de um casamento, que a família não está presente, mora longe, não pode se deslocar, e aí você pode, através da realidade virtual de uma transmissão específica daquele momento, compartilhar com a tua família uma visão de toda a família que está ali no altar, que está participando, de todos os que estão presentes,
é um uso muito interessante. Algumas igrejas fazem isso, outras não. Exige algum preparo técnico especial, inclusive do lado de quem vai receber a transmissão. Mas é uma aplicação que dentro das igrejas e dos templos foi identificada. Inclusive, no último congresso que a gente teve da Church Tech Expo, foi comentado bastante sobre isso. Mas é um uso pontual. Ninguém vai sair, pelo menos eu não vi ainda, transmitindo cultos, sermões em 360, ninguém aguenta isso, é cansativo, né? Então, até recuperando uma questão de hoje cedo, de um aparelho que foi apresentado aqui, o Tascam, a hora que eu bati o olho, eu falei, pô, esse equipamento eu vou comprar agora, daqui a 15 dias, ele já está encomendado. Mas é preciso ter claro que é para um uso pontual. Opa, parece que apareceu uma câmera 360 ali. Acabou de chegar. É para um uso pontual. E a gente sempre precisa avaliar todas as tecnologias com tranquilidade, sem entrar em ondas, com muita cautela, porque o dinheiro não é nosso, em primeiro lugar. No caso de uma igreja, ainda mais, o dinheiro não é seu. As pessoas que estão contribuindo vão cobrá-lo por isso. No caso de uma emissora de televisão, o dinheiro é do dono, ok, ele confia em algumas pessoas, mas na igreja não é bem assim. E você não tem disponibilidade de ter vários equipamentos para trocar se um quebra, você não tem disponibilidade para parar um equipamento, às vezes, é a tua única câmera. Então, são realmente escolhas difíceis, o equipamento de streaming e tudo mais. Depois eu coloquei cloud e análise de dados. As redes sociais, a gente já ouviu muito hoje sobre isso, até aprendi algumas coisas aqui que não sabia sobre essa questão da resposta imediata, né? De que há um eu que está do outro lado querendo ser ouvido, né? Eu nunca tinha pensado nisso, realmente, de fato é importante. Às vezes a gente só pensa no que a gente pode recolher de informações e trabalhar os dados, mas não pensei que naquele momento aquela pessoa quer uma resposta imediata e precisa daquilo. O HD, 4K, 8K, a gente já fala, smartphones, inteligência, todos os outros itens, tirando aqui o streaming e o OTT, que são complementares, e também eu acho que a presença para quase todo mundo aqui dentro, de alguma maneira, ou vocês participam ou consomem os vídeos pela internet, né? Se aproveitam, no bom sentido, da estrutura de telecomunicações que existe hoje para levar a mensagem o mais distante possível, para levar a sua mensagem, a sua comunicação, dentro de uma formatação adequada, a pessoas que não podem estar presentes. Isso até também é uma outra questão que eu tive aqui hoje, comentando com o pessoal no fundo. Eu tenho uma percepção em relação aos cultos, veja bem, sobre os cultos e missas, etc., que a igreja se faz aqui na congregação, quando nós estamos juntos, né? E não eu afundado no sofá de casa com um celular, recebendo um WhatsApp com uma mensagem do pastor, recebendo uma foto. Isso também é evangelização, isso também é complementar, isso também ajuda a reforçar a minha fé, mas eu entendo que a igreja ela se faz dessa maneira aqui com todos juntos, né? Então, mais uma vez, quando adotam-se tecnologias, sempre ter em mente quais são os objetivos. O que é que você quer? Você só quer transmitir? É isso? Todo mundo está fazendo, eu também vou fazer? Não. Eu vou transmitir com essa finalidade. Ela está bem definida. Até foi dito agora há pouco. Existem situações que não devem ser transmitidas. Às vezes o pessoal da técnica treme, mas eu estou aqui, o equipamento está aqui, não é para transmitir? Não, não é. Existem coisas que não são para serem compartilhadas fora de certo ambiente. Então, esse cuidado. Bom, vamos passar aqui para algumas questões mais práticas, para quem é... Aqui todo mundo é técnico. Quem é técnico? Técnico de vídeo? Quem trabalha com vídeo aqui? Tem bastante gente. E quem não é técnico de vídeo, talvez já tenha visto pelo menos a promoção das Casas Bahia, da TV de 40 ou 50 polegadas, 4K por 2 ou 3 mil reais, né? Do celular iPhone que filma em 4K. E a gente sempre é questionado nas feiras, nos eventos, por que você ainda está gravando em HD, né? HD, alta definição, é coisa do passado.
enquanto outros dizem, para que é que você vai investir em 4K se nenhum equipamento transmite em 4K? Bom, primeiro que isso é uma verdade parcial, porque pela internet já é possível, existem canais que distribuem, inclusive, o YouTube em 4K, existem televisores que reproduzem, então, se você usa uma TV conectada, um Apple TV, Chromecast, alguns equipamentos tipo Chromecast, Apple TV, você conecta a TV e você, de fato, pode transmitir em 4K e as pessoas estão comprando. Esse Natal, provavelmente, talvez esse nem tanto, mas possivelmente o próximo Natal vai ser o Natal da TV 4K. A Copa agora vai ajudar muito nisso, essa virada. Embora existam mais de 30 a 40 milhões de televisores aqui no Brasil, de tubo, TVs de tubo no Brasil, que a gente se recusa a jogar fora, afinal a gente pagou uma grana também naqueles aparelhos, vai avançar e logo, logo as pessoas vão ter esses aparelhos em casa e vão esperar receber algo que vale a pena nas telas. Então, para quem produz, para quem distribui imagens pela internet, mais uma vez, precisa pesar na balança o que vale a pena, quanto custa. É o caso da minha comunidade se envolver com isso, porque tem outras questões secundárias de processamento de dados, de armazenamento, de taxa de banda, preocupação com qualidade, com lentes. 4K não é uma coisa, não é uma caixinha fechada. Tem questões secundárias que vêm junto e que, às vezes, você entra e depois você não volta atrás mais. E, principalmente, em relação a quem assiste. A gente não se adapta a uma tecnologia menor. Quem só toma cafezinho preto de manhã sem açúcar e só come um pãozinho sem manteiga, pode viver décadas. O dia que ele começa a comer com os seus cereais, começa a colocar seu Danone, pede para voltar para trás. Não volta, dificilmente, né? A mesma coisa no consumo, nessa experiência audiovisual, essa experiência de áudio, de vídeo. Quem vai, não volta, não quer algo pior do que aquilo que ele está consumindo. O 8K, que é uma tecnologia ainda superior e ainda mais distante, é uma tecnologia com uma qualidade 16 vezes maior do que a alta definição que a gente tem aqui nos televisores e tudo mais, também parece super distante, mas foi usado aqui no Brasil, na Copa do Mundo, nas Olimpíadas, e vai ser o sistema usado durante os Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão, com transmissão ao vivo pela TV via satélite, que já começa comercialmente esse ano no Japão, agora no segundo semestre. As câmeras já estão disponíveis, câmeras inclusive handcam, câmeras de estúdio 8K. Você vai sair comprando isso? Você vai ligar para o pastor e falar, pastor, para tudo. Mais uma vez, sempre refletir, cautela, orçamento, cuidado com o orçamento que não é seu, e assim por diante. Uma questão que se coloca aí, resolução e portabilidade, existe o limite da visão humana, há coisas que a gente já não pode ver. Muita gente consome, aliás, muita gente não, né? Há certos tipos de conteúdo que quase só são consumidos em telas de smartphone. Então, que sentido faz investir numa qualidade tão superior que só pode ser vista em telas muito grandes? Portabilidade, a mesma coisa. Se eu assisto sozinho. Por outro lado, uma câmera 4K pode fazer muito sentido numa igreja pequena. Tem uma câmera ali atrás, uma quadradinha, aliás, que é parecida com essa que está aqui no meio. Tem versões em 4K dessas câmeras. Eu não tenho certeza se essas são 4K, mas tem parecidas, que você posiciona no meio da igreja, uma só. E ela está gravando o altar inteiro em 4K e fracionando partes, tirando extratos da imagem em HD. Então, de uma tela, vamos supor que fosse aqui uma 4K, 8K, ela tira segmentos, frações HD. No switcher, lá atrás, para quem está selecionando as imagens, ele não está tendo uma, ele está tendo, às vezes, 4 opções de corte. Ele pode selecionar. Aqui, por exemplo, ali eu tenho a banda, aqui eu tenho um palestrante, aqui no meio eu tenho o pastor, e eu posso cortar as imagens, mas eu só tenho uma câmera. É um recurso particular, é um recurso pontual, mas que pode ser muito útil em certas aplicações. E é por isso que eu coloquei essa função aqui, crop e stitch. O stitch é o contrário. O stitch é quando eu coloco várias câmeras posicionadas e colo
uma na outra, uma imagem na outra. Então, aí é mais, por exemplo, uma transmissão de um espetáculo, de um show, eu com várias câmeras colocadas lado a lado, espaçadas, posso colar uma com a outra, e tem joystick, tem um esquema que você faz um corte na tela, você define a zona, a área, faz o recorte, movimenta e faz uma pan de câmera pelo espaço e não tem ninguém operando as câmeras, né? Então é assim, 4K pode fazer, pode sentido, pode não fazer sentido, 8K, tudo é preciso sentar e analisar. Áudio e imersão. O 8K, muito mais do que o 4K, está violentamente vinculado ao áudio. O 8K, desde a origem, há mais de 15 anos, quando ele começou a ser trabalhado, as primeiras demonstrações públicas em 8K já tem mais de 10 anos, ele sempre foi definido como uma transmissão de 22.2 canais de áudio. Então, aqui nós teríamos 22 microfones e mais 2 canais de sub para fazer os sons mais graves, né? E colocados em alturas diferentes. Então, eu pego um nível, outro nível e um nível mais alto. E é onde ele é reproduzido da mesma maneira. A imersão é absurda, é absurdo. E aí mesmo de olhos fechados, você tem uma sensação de estar presente naquele ambiente absurda. Parece muito longe da nossa realidade falar em dispor 20 canais, ou até mesmo simular, ter 10 microfones e simular os outros canais, mas é algo que está ali na frente. As Olimpíadas e a Copa do Mundo são sempre plataformas de lançamento para algo que vai estar na nossa casa daqui a 5, 6 anos. Sempre é assim. Então, é assim, 5, 6 anos, aqui 2024, por ali, isso vai ser realidade. Vai ter home theater para vender nas Casas Bahia, de 20 canais, e você vai arrumar espaço na tua casa para prender 20 câmeras. Seja como for. Realidade virtual eu já passei. Que tem a ver mais com o nosso dia a dia. A gente ouvi agora há pouco, e se o pastor quer fazer uma apresentação, um chamamento antes, como você faz isso? Você tem um celular, um iPhone, um software. Se você não tiver software, também não tem problema. Você pode fazer da mesma maneira, entrar no Facebook Live, no YouTube, e fazer a transmissão ao vivo. Você precisa ter cuidado para fazer isso. Tirando a questão dos cuidados, se o pastor vai dizer algo que não pode, etc., do lado técnico, a iluminação, usar um adaptador, não conectar o microfone diretamente no iPhone, não vai dar certo. Você precisa ter um adaptador, pode ser aquele que foi mostrado aqui, tem o iRig também, que é um pré-amplificador para celular, é um equipamento desenvolvido para celular. Você precisa levar isso em conta. Funciona muito bem para você ativar as pessoas a dizer, olha, não se esqueçam, hoje às 19 horas, o pastor vai estar aqui presente, no culto assim, assado, etc., faz um chamado. Os smartphones abriram um mundo para a gente, que hoje a gente consegue colocar 4 iPhones ou 5 iPhones, ou iPhones e iPads combinados, na função de câmera, com o requinte de colocar a função de tale. Talvez nem todo mundo sabe o que é tale. Tale é uma luzinha que acende na câmera e é aquela mágica que faz o apresentador saber para onde ele vira, né? Às vezes a gente não percebe em casa, quem não trabalha com isso, né? Mas como ele sabia que era para virar para aquela, tem uma luz que acende em cima da câmera. Ele usa o flash da câmera como tale, como um aviso de que agora é para olhar para essa. Só que são iPhones que estão colocados aqui. Eu posso colocar um aqui, um ali na frente, um lá. E eu estou lá atrás com o meu iPad ou um MacBook, controlando, visualizando a imagem de cada uma dessas câmeras, dando zoom, fazendo streaming ao vivo, gravando localmente, colocando gráficos por cima. E o que eu estou usando? Os equipamentos de trabalho. Então, eu junto 4 pessoas aqui da igreja. Tem um iPhone, um iPhone, um iPhone. Durante o culto, vocês me emprestam? Emprestam. Bom, vamos instalar o software. A gente gera uma rede Wi-Fi local aqui, todos têm que estar na mesma rede. Um software que não é gratuito, mas não custa mais do que R$100 por mês. Switcher Studio, que só roda em Apple, infelizmente. Eu não consegui encontrar até hoje algo que faça
o que ele faz para Android. E você tem uma operação com GC, com rodar VT, agora vamos assistir um clipe, por exemplo. O clipe está guardado na tua máquina e você roda o clipe diretamente da sua máquina. Terminou o culto, cada um leva o seu celular para casa. Qual foi o investimento? Tripé, luz, alguma coisa. Então, para uma igreja pequena, pode funcionar muito bem. Você usar com criatividade o smartphone, você às vezes pode ter muito menos dor de cabeça, e se você tem restrição orçamentária, pode ser uma solução de saída para dar o primeiro passo, para avaliar o espaço e saber, é isso que a gente quer mesmo? A gente tem condição? Tem voluntário? Tem gente interessada? Vai dar certo? Sem sair gastando. Entradas ao vivo. Depois, um passo acima, são sistemas automatizados de gráfico, áudio, replay e iluminação. Mais cedo também foi dito que é importante o envolvimento de todos. Na transmissão, a automação nem sempre é a melhor saída. Se ela não for, se for necessário, e algumas vezes eu, por exemplo, às vezes você precisa usar presets de movimento de câmera. Eu só trabalho com câmeras robotizadas da Sony. Então, não tem operador de câmera. Então, todas as posições no altar já estão estabelecidas. A gente tem um fichário que, cada momento, eu tenho toda a programação, que a gente já chama direto, está tudo automatizado. Então, eu já sei o que vai acontecer a seguir, todo o andamento eu já sei como é. Eu só vou chamando a câmera e posicionando, mas está tudo programado. Eu não vou cada uma com zoom, a cada uma não tem quem aguente, porque ainda você tem que operar mesa de áudio, caracteres, rodar ainda vídeos que vão por cima, às vezes algum vídeo, sozinho, fazer tudo isso. E ainda operar o joystick da câmera, aí não dá. Então, é assim, a automação pode ser muito, muito, muito útil. Existem softwares, eu nunca usei, mas existem softwares específicos para a igreja, inclusive para automatizar telão, você carregar a imagem que está indo no telão para as pessoas que estão em casa. Parece uma coisa boba, mas eu já tive problemas sérios com isso, né? Porque o operador de telão é um senhor que vive num feudo, trancado numa sala, que só ele mexe naquele computador, é um Pentium 100 com um PowerPoint, sei lá de quando, e lá estão guardados todas as apresentações que um dia alguém foi lá instalar, e não é para mexer naquilo. E não sai, o único cabo que sai de lá é um cabo RGB que vai diretamente para o projetor. Ninguém interfere. Então, se você quiser pegar, você que posicione sua câmera e foque no telão, se você quiser meter aquilo no streaming. Ok, existem softwares que hoje gerenciam tudo isso. Você, inclusive, pode ter saídas do computador para o telão e para o streaming separado, simultâneo, fazer cortes separados para isso. Eu sou muito fã de automação, porque na hora que a situação complica, ela pode ser muito, muito prática para o trabalho, para quando a gente tem que entrar no ar. Produção remota por IP ainda é uma coisa de TV. É muito difícil a gente admitir hoje, embora seja tecnicamente possível, que eu vou cortar as câmeras, vou selecionar as câmeras e vou operar o áudio da igreja da minha casa, né? Aliás, até talvez não faz muito sentido isso. Mas, tecnicamente, hoje a Copa do Mundo agora da Rússia já vai ter operação de áudio, certamente, e de vídeo, parcialmente, remota. Você tem centrais de produção, provavelmente em Moscou, em alguma outra cidade, para onde convergem todos os canais de áudio. E o mix é lá. No Carnaval aqui de São Paulo já foi feito isso esse ano. O mix não foi feito no Sambódromo, ele foi feito na TV Globo. Porque você carrega todos os 40, 50, 60 canais de áudio direto para a emissora e faz numa sala muito melhor, muito mais preparada, a mixagem dos sinais. Para vídeo, isso ainda está em teste por uma questão de banda, mas tecnicamente é possível. Numa igreja é possível, inclusive, você sentado aqui com o seu iPad, cortando as imagens e participando do culto, e cortando e mixando o áudio, e cortando o microfone do pastor, abrindo da banda.
pessoal ali está operando Yamaha ali atrás, certamente está careca de saber as interfaces que existem hoje para você controlar todos os parâmetros de dispositivos móveis. Então, eu acho que é algo que tem que sempre ser levado em conta. Alguma questão sobre isso? Eu não sei, tem a sessão de perguntas, mas se vocês não concordarem, porque eu não sou técnico, tá? Eu sou jornalista, eu opero equipamentos e eu frequento feiras, mas eu não tenho experiência de vocês. Operação na nuvem é complemento do que eu disse antes. É possível hoje automatizar tudo isso, todas as ações integradas, inclusive de redes sociais. Se eu tenho um culto agora à noite, eu posso ter um disparo de newsletter, um disparo no Facebook, um aviso no YouTube, um sininho. Está tudo coordenado. O início da transmissão, os avisos, tudo isso pode ser feito na nuvem com as pessoas trabalhando remotamente. Por quê? A gente trabalha muito com voluntários. Nem sempre todo mundo está junto, às vezes a gente só se reúne na hora da missa, na hora do culto, um pouco antes. Durante a semana a gente não se vê. Então, é possível fazer agendamentos, preparar layouts, preparar templates, fazer uma pré-programação de casa, do trabalho, através da internet, assim como a transmissão, o streaming, e depois o canal online e o repositório, que a gente chama de repositório, que são aquelas listas de vídeos antigos, que eu vou lá procurar, eu estou precisando assistir aquele culto, aquela mensagem, rever alguma coisa, está tudo organizado lá. Isso precisa ser melhor explorado. Eu vi o canal aqui, eu conheço o canal da Igreja Adventista, está muito bem organizado. Está muito bem organizado. Vocês, aliás, é só um comentário, um parênteses aqui, eu sou organizador de um evento de tecnologia para igrejas, e eu tenho acesso à origem de todos os nossos visitantes. Quando vocês não estão em primeiro lugar, vocês estão em segundo lugar, no topo das igrejas que visitam o nosso evento, sempre, né, desde 2015. Né? Vocês são os frequentadores mais assíduos dos nossos eventos de tecnologia. Então, no caso de vocês, só no caso das igrejas locais, né, quem tem canais locais, né, que não próprios, aproveitar muito bem isso, porque existe vida além do streaming ao vivo, né? Dá para fazer muita coisa depois. 5G e o fim da TV tradicional é uma tendência que aparece agora, né, no nosso horizonte. Até 2020, a gente vai ter madura tecnologia de 5G, que permite transmitir uma tecnologia a uma velocidade 10 vezes maior ou mais que isso, imagens para dados para o nosso celular, mas em grande parte é por causa das imagens, né? Então a gente vai poder consumir qualquer coisa a qualquer tempo, sem restrição de banda, e vai começar a perder um pouco o sentido a TV aberta comum. Claro que quem trabalha em TV não vai concordar, existem questões sobre isso, sobre programação e tal, mas eu, olhando pelo lado do consumidor, vejo que quando eu dispuser de 100 megabits no meu smartphone, se hoje eu já consumo pouco televisão aberta, quando eu tiver 100 megabits, talvez eu não tenha, só tenha televisão para ver filmes, alguma coisa, uma situação pontual, não vai fazer mais sentido. Não vai fazer mais sentido. Então, pode não ser para daqui a 5, não vai ser, para daqui a 10 anos, mas isso é algo que está no horizonte. O meio de consumo audiovisual está no nosso bolso. O meio de consumo de áudio e vídeo está no nosso bolso. A maneira como se estrutura a televisão no Brasil hoje, e está aqui embaixo na última linha, operador separado de produtor, a maneira como ela se organiza hoje é assim: quem produz é dono das antenas, ou seja, é dono da infraestrutura. Isso já foi superado na Europa desde a origem. Uma coisa é quem transmite, outra coisa é quem faz. Eu produzo conteúdo, eu transmito, eu tenho meu canal de TV. Essa é a minha especialidade. Como isso vai chegar na casa das pessoas, não é problema meu. Eu contrato uma empresa especializada. Isso vai se tornar realidade por outros caminhos. Na Europa, eles resolveram isso já antigamente. Tem operadores de sistemas de radiodifusão. Aqui no Brasil, isso nunca virou, nunca deu certo, nunca aconteceu. Cada emissora tem que ter todas as suas antenas para fazer a imagem chegar à casa dos espectadores. Então, o 5G é algo que vai revolucionar ainda mais. A gente vai poder ter serviços agregados, informações adicionais,
durante uma transmissão, algo impensável hoje que a gente não explorou completamente. É só ter claro, mais uma vez voltando à questão da resolução, e se você tem em mente que o que você está gravando hoje, você quer fazer isso algo perene, não é uma transmissão pontual, um culto pontual, mas é uma grande apresentação, um grande debate, um grande sermão, por exemplo, que você acha que isso vai ficar, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, as pessoas vão querer assistir aquilo. Aquilo realmente, às vezes é difícil adivinhar antes, né? Mas às vezes daqui a 20 anos as pessoas vão querer assistir aquilo. Aí pode fazer sentido também gravar em 4K, porque daqui a 20 anos, meus amigos, não vai ter aparelho, vai ser como hoje quando a gente assiste o Chaves no SBT, né? Aquela coisa gravada com a tecnologia dos anos 70, mal armazenada, e vira aquilo. Então, pensando no futuro, determinados eventos, determinadas programações podem gravar determinados eventos pode fazer muito sentido se eu tenho em mente que no futuro isso eu quero passar para as próximas gerações, vamos colocar dessa maneira. Multiprogramações em tempo real, TV ao vivo sob demanda e aqui sempre centralizada no espectador. Nem todos querem consumir tudo ao mesmo tempo e a mesma coisa. Eu consigo, com o 5G, entregar conteúdos muito mais fracionados e específicos para o jovem, para o idoso, para a criança, para o adulto. Posso trabalhar muito melhor isso. Hoje são geradas informações infinitas. Essa semana eu assisti uma apresentação com o presidente do Ibope, e ele disse que eles não têm interesse nenhum em trabalhar com o Google, porque a quantidade de lixo, de dados que chega é tão grande que não haveria gente para filtrar aquilo. Então, para o Ibope, aquilo, muita coisa do que o Ibope faz, as pessoas dizem, mas o Google já tem essas informações de alguma maneira. Assim, até pode ter, mas o tempo e o trabalho que eu vou ter para filtrar isso, sem contar o que eu vou ter que pagar para o Google, não faz nenhum sentido. Saber extrair as informações do tráfego, do movimento, do comportamento, do tempo que as pessoas estão dispostas, dos horários, dos comentários que elas fazem, das expectativas que elas têm em relação à igreja, tudo isso é uma ciência que está em desenvolvimento, é uma habilidade que a gente está construindo, separando o joio do trigo. Deep Learning e aprendizado das máquinas, eu só quero dar um exemplo rápido. No Japão está sendo desenvolvida uma forma de traduzir o que é dito numa apresentação em tempo real e com dublagem, inclusive. Porque eles têm serviços, isso começou na TV japonesa, tem serviços de transmissão para vários idiomas, e eles têm interesse eles têm muito gasto, muito trabalho com isso. Eles gostam de estudar também, né? O japonês gosta disso, tem tempo e dinheiro. Então, eles estão desenvolvendo. Qual é a aplicação disso para a igreja? Toda do mundo, toda do mundo. Você pode ter um culto que pode ser entendido em tempo real, em qualquer idioma, em qualquer país, né? Quer dizer, naqueles que forem compatíveis, nos primeiros idiomas, né? Eles estão trabalhando mais ali no nível de Coreia, Japão, naquela região, China, naqueles idiomas ali da região, mas em parceria com a IBM. Quer dizer, daqui a alguns anos podem contar com isso. Isso vai ser real. A pedra de Rosetta exatamente tem a ver com isso. Inteligência artificial. Eu estou correndo porque o tempo ali está me esganando. Eu vou falar só de análise e interpretação de sons, imagens e pesquisas otimizadas. Quando as câmeras ficaram baratas e a gente começou a gravar tudo, a gente começou a gerar muito arquivo de imagem, que ninguém sabe onde colocar. Eu trabalhei em arquivo de imagens por anos, com fitas. Eu já carreguei fitas de 2 polegadas de rolo, carregava carrinhos de fita. Coisas que incendiaram. Eu não sou tão velho assim, mas já carreguei rolos de fita magnética de verdade, que o editor trabalhava em pé, enrolando a fita e editando. Eu era estagiário. Gente, era tudo muito racionado, porque era tudo muito caro. Hoje é o contrário, é gerado uma quantidade. Isso é importante? Bom, é importante. O culto do pastor, eu estou falando sempre o culto, mas pode ser uma apresentação musical. É importante? É. Bom, mas posso apagar? Bom, não sei. Quem autoriza? Olha, o servidor não tem mais espaço.
Onde eu vou guardar isso? Bom, guarda na nuvem, tá, mas a nuvem é de graça até um certo ponto. Depois você vai ter que pagar. E para você ter garantia de qualidade e segurança, você vai ter que pagar. Então, esses recursos não são infinitos. E depois tem um outro ponto. Como é que você vai pesquisar isso, né? Hoje existem maneiras de analisar movimentos, gestos, e principalmente, no caso aqui, falas, dizeres, expressões, que são de, puxa, eu precisava tanto agora de uma palavra de otimismo para casais que estão à beira de terminar um relacionamento. Onde eu encontro isso? Vai no sistema, carrega. Ele rapa todo o sistema, varre o sistema e relaciona para você todas as apresentações onde tem alguém falando a palavra casamento, crise, matrimônio, seja lá o que for, as especificações que você deu, e levanta isso, e te entrega rapidamente, dá acesso. Deixa eu correr, que diz ali que eu tenho 30 segundos. Ainda bem que é o último slide. Eu coloquei esse slide, aqui eu troquei o nome em cima, como manter a equipe invisível, né? Primeira coisa que eu acho, porque eu tive e tenho muitos problemas de relacionamento na igreja, por todas essas questões técnicas que eu fiz agora a brincadeira do feudo. Tem o feudo do PowerPoint, tem o feudo do operador de áudio da banda, que é outro cara que não fala com ninguém. Depois, ele é um ser iluminado que não precisa falar com ninguém. Depois tem o cidadão aqui que recebe um áudio que está sendo mixado para a igreja e precisa transmitir online. E é outro mix de áudio. Tem certas. Eu preciso do som das pessoas, da resposta. Vocês batem palma, etc. Ou cantam junto. Não tem microfone. Eu preciso de um microfone, mas precisa passar pela mesa. E aí? Ah, não, meu amigo. Ali no feudo, quem mexe é o operador. Você não vai puxar cabo, você não vai fazer nada. Então, isso gera atritos, e aí você está no ambiente de igreja. Você vai brigar? Você vai arrumar confusão? Quase todo mundo é voluntário? Como é que você faz? A gestão, que tem que vir de cima de alguma forma, para orientar um objetivo comum, é fundamental. Voluntariado, sem voluntariado, é muito difícil. Onde eu frequento, existem 10 pessoas remuneradas. Mesmo assim, a gente não consegue fazer a coisa andar como deveria. Compromisso com a equipe, com prazos e qualidade, porque não é porque é de voluntário, não é porque você está fazendo aquilo sem receber nada, que é de qualquer jeito. Não é porque ligou o iPhone e a imagem fica boa, mesmo que eu não faça nada, vai ficar... Não é assim. A tendência de a pessoa trocar, e é um sentimento, inconsciente, é subjetivo, é uma análise subjetiva que nós fazemos. Nós trocamos de canal, nós trocamos de rádio, por essa análise qualitativa inconsciente. Se o som não está bom, em primeiro lugar, se o som não está bom, você vai trocar. Então, não é porque você é voluntário que você vai fazer nas cursos. Isso não tem justiça. E não, mas a gente está aqui para Deus. Então, aí não tem justificativa nenhuma. Equilíbrio em tecnologia e aplicação é aquilo que eu disse logo no começo, só adquira, só compre o que realmente é necessário com muita cautela e viva a igreja em primeiro lugar. Muito obrigado. Muito obrigado. Por favor, já pode continuar aqui para o nosso painel. E eu gostaria de chamar aqui o Elvis Natali. Ele vem direto da APL aqui para participar do nosso fórum. As perguntas já podem ir chegando. O Elvis foi professor do Senac por 15 anos, tem trabalhado na área da educação profissional, em TV e cinema, tem sido consultor na implantação do departamento de mídia nas igrejas e instituições da Igreja Adventista. Muito obrigado pela sua presença. E quero chamar também o Rodrigo Kashima, de volta aqui, dispensa apresentações, né? A gente já ouviu a palestra do Rodrigo, a excelente palestra do Rodrigo, no início da nossa manhã. Podemos fazer a pergunta por aqui no microfone, mais uma vez, o espaço está aberto para a nossa plateia digital. Seu nome e de onde você vem? Boa tarde, meu nome é Ellen, eu sou responsável pelo marketing do IABC, estou representando também a nossa igreja. Eu tenho uma dúvida que eu acho que, na verdade, é uma curiosidade, que na sua palestra
me surgiu em mente. A gente falou muito sobre lives no Facebook, YouTube, etc. E eu achei interessante a parte que você falou do controle automatizado de sistemas, que é um software que dá para usar e fazer transmissões pelo próprio iPhone, né? E aí me surgiu a dúvida, porque a gente consegue fazer lives no Instagram também. Eu não sei o que vocês pensam sobre como seriam, talvez, se vai ser uma tendência para o futuro serem feitas lives e conteúdos para o Instagram, e como seria feito, porque o Instagram a gente só tem acesso pelo celular, né? E como vocês pensam que poderia ser realizado? Às vezes, algumas contas têm muito mais acesso no Instagram do que no YouTube ou no Facebook, por exemplo. Se vocês têm alguma perspectiva sobre isso. Olha, sobre o Instagram, eu não sei se é a plataforma adequada para o tipo de transmissão mais longa. Eu acho que não é uma plataforma adequada para isso. Mas é muito difícil hoje a gente falar de plataforma, porque elas aparecem e desaparecem muito rapidamente. Quando eu consegui um convite para entrar no Orkut, porque na época que eu entrei, você não entrava no Orkut, você precisa ser de confiança de alguém que te chamasse para entrar naquele clube. Era um convite fechado, de um grupo seleto e fechado. Imagina que achar que aquilo um dia ia acabar. Então, eu acho que a gente tem que ter um pensamento, sem falar de plataformas, mas não acho que o Instagram é a plataforma adequada. Acho que você pode fazer, por exemplo, um chamado, um convite, uma entrada ao vivo rápida, num evento, quando for adequado fazer isso também, né? Precisa ter critério para isso. Ok, mas uma transmissão longa, acho que não faz sentido. Eu vou complementar um pouquinho mais. Dentro das dinâmicas que a Igreja Adventista tem apresentado, exemplo, nos programas JAs, que tem programações mais dinâmicas, é interessante que a equipe de mídia, ou quem pensa ou estuda essa estruturação toda, leve em consideração os equipamentos que podem ser ali instalados com maior dinâmica, não só equipamentos, mas também essas plataformas, como você mesmo está dizendo, aquelas que estão mais adequadas ao tipo de programação. Se são mais solenes, como a gente já experimentou, que são mais dinâmicas, né? A própria igreja do NASP já experimentou muitas coisas interessantes ali de fazer interação com o público. Eu me lembro de uma das programações JAs que foi muito interessante, porque eles utilizaram, no caso, o FaceTime para fazer uma participação de membros que estavam na rua, no ônibus, no carro, e queriam ter uma interação direto com quem estava apresentando o JA, que eu acredito que foi algo do gênero, que era para trazer da rua alguém que convidasse alguém para o culto JA naquele exato momento. Então, tem plataformas e equipamentos que vão corresponder ao tipo de dinâmica ou à linguagem que o culto vai pedir. Então, é até um sentido inverso. Então, quando pensar na escolha de plataformas ou na escolha de estruturação, que é o caso das câmeras robóticas aqui, em que situação talvez as câmeras robóticas respondem melhor? Talvez a situação de culto de quarta-feira e domingo, que talvez não seja tão dinâmica, mas em culto divino, onde tem um número maior de cerimonial, né, de demonstração, de apresentação e performance, a gente leva isso em consideração. Só complementando também sobre o Instagram, eu tive alguns amigos que fizeram transmissão, pegaram o sinal da mesa de corte e de alguma forma, eles não me revelaram, mas eles conseguiram colocar num telefone e fazer a transmissão usando o sinal da mesa de corte, um sinal 16:9, entrando no Instagram, que fica deitado, né? Só que assim, eles tiveram um grande problema no enquadramento das imagens, que a gente faz todo o enquadramento dentro do 16:9 e o Instagram fica em pé. Então, ficava cortando muita coisa, perdia-se muita informação. E aí, por isso, eles acabaram desistindo de fazer a transmissão no Instagram usando o sinal da mesa. Ok, próxima pergunta. Na palestra você comentou sobre a transmissão usando 2 iPhones e um programa e não encontrou nada para o Android até o momento. Mesmo sendo com iPhone, é sem fio, é isso mesmo? É sem fio. O que você precisa é ter uma rede de Wi-Fi, pode ser até uma rede aberta aqui ou fechada. Todos têm que estar na mesma rede. É isso. Todos os iPhones, os iPads, o Mac, o que for, todos eles têm que estar compartilhando a mesma rede de Wi-Fi. A partir daí,
o sistema identifica, óbvio, ele manda uma autorização para cada um dos dispositivos, ele vai encontrar aqui dentro, por exemplo, vai encontrar um monte de iPhones. Ele vai mandar autorizações, você vai autorizar ou não, porque a partir daquele momento eu vou, entre aspas, escravizar o seu dispositivo. Ele vai passar a ser uma câmera minha, né? Eu vou começar a usar os recursos, eu vou acionar o zoom, acender flash, vou movimentar a tua câmera a partir. Mas é isso. Como é que fica a questão do áudio nisso? O áudio você pode... eu não tenho certeza absoluta que você pode, por exemplo, se eu tenho uma câmera mais próxima, puxar o som de uma câmera específica. Não tenho certeza absoluta. Mas um uso que eu vi super bacana é tirar da mesa, do mix mesmo, ter as pessoas com lapela ou com microfone de mão, e você com o adaptador, sempre lembrando que você tem que tirar... Você não pode tirar o áudio, né, da mesa e entrar direto no celular, por exemplo, ou se você estiver cortando num MacBook, você pode entrar com o áudio no auxiliar, na entrada de áudio do Mac, por exemplo, e está mixando, inclusive, o material ali ou com outros sons. Dá para fazer isso, tirar da mesa. Aquele software de reconhecimento, tem um sermão que falou sobre família, e também falou sobre mulher. E ele vai lá e identifica os trechos. Existe alguma coisa reconhecimento acessível? De voz. Existe alguma coisa acessível hoje que a gente conseguiria usar numa igreja para isso? Ou é só televisão mesmo? Não, eu acho que existe. Eu não sei dizer o nome para você, mas eu posso pegar teu e-mail, procurar e te falar. Mas assim, que tem, e não é assim uma coisa super nova. É que, claro, lógico, às vezes primeiro começa com o uso de governo, porque tem interesses militares, etc. Depois vai descendo, vem para as televisões. Depois vai virando de uso popular. A Microsoft tinha, 15 anos atrás, um software que se chamava o Via Voice, que, se eu não me engano, é usado aqui na Novo Tempo. Agora me deu um estalo para o reconhecimento de voz, para gerar o closed caption. Quando eu fiz a reportagem aqui, eu acho que, se não foi trocado, se usa o Microsoft Via Voice. Um software de reconhecimento de voz. Qual é a diferença? É que os softwares hoje evoluíram muito mais e criam uma indexação, documentação, um nível de acesso em tempo real, um nível de análise muito mais sofisticada, né? Evoluiu muito. E eles conseguem rapidamente avaliar centenas de vídeos simultaneamente. Esse é o pulo do gato, né? Aí começa a encarecer a coisa. Muito obrigado. Seu nome, de onde? Sou Tiago Pacheco, sou da Igreja de São Caetano do Sul. Eu trabalhei já na TV e fui para o mundo da segurança. E a minha pergunta seria mais para o Fernando. O Rodrigo, eu já iniciei um contato com ele pelo Facebook, pelo canal. Mas vale uma ideia que a gente tem usado. Então, nas feiras na sua feira mesmo, na Church Tech, tem muita empresa de segurança do ramo de vigilância entrando. Panasonic, Sony, Samsung, que tem câmeras. Eles fazem câmeras voltadas para a segurança. E hoje, na nossa igreja, a gente, vendo a dificuldade de ter pessoas para operar, daí você falou da automação, viu a necessidade de colocar pontos fixos, e essas câmeras de segurança seriam uma ideia. Então, elas têm um protocolo de comunicação, RTSP, e muitos softwares de mixagem, de transmissão, aceitam essa configuração. Seria essa uma saída para as igrejas, para as pessoas usarem? Não sei, não foi comentado ainda, mas é um pulo do gato? Então, tem tanto no sistema IP, são as câmeras mais novas, com qualidade Full HD, mas tem também nos sistemas analógicos, aqueles gravadores, os DVRs, também tem esse protocolo, e você coloca lá o número IP dele, canal 1, 2, 3, 4, 16, que é o armazenamento. Seria um pulo do gato? Lógico, não é uma transmissão profissional de um NASP, de uma igreja de maior porte, que consegue ter uma câmera de 15, 20 mil reais. Seria uma ideia? Já teve essa experiência ou não? Já, é uma pergunta cabeluda, porque assim, a experiência que a gente teve, eu não estava lá, graças a Deus, mas o que acontece? O orçamento era pequeno, quem comprou não sabia o que estava comprando, quem vendeu empurrou o que tinha no caminho e vendeu um kit de câmeras de segurança, baratinho, baratinho. Né? É o que temos para hoje, né? Penduraram. Elas estão até hoje lá, inclusive. Se vocês foram lá à igreja de São Judas, Santuário São Judas Tadeu, no Jabaquara, aqui em São Paulo, elas ainda estão lá.
uns quadradinhos e tal colocado. Aquilo é um horror. Aquilo é um horror. Não é, agora, se você está falando de câmeras de segurança, megapixel, né? câmeras HD. Tem a resolução, isso tem que ser importante. Exatamente, com resolução, com nível de robótica hiper sofisticado. Se você está falando disso, dependendo da aplicação, pode funcionar perfeitamente. Claro que pode. Claro que pode. Você vai ter algumas restrições, por exemplo, no switcher para o corte de imagem, para você que ela não vai ser SDI. Se o switcher é IP, o protocolo não é pelo fato de ser IP, mas o protocolo pode não conversar. Então, você vai ter alguns problemas ali. Agora, se o teu problema é corte seco, é só isso, são cultos pequenos, uma igreja pequena, resolver um problema pontual, por que não? Pode funcionar. Só dar uma complementadinha com a resposta do Fernando. Uma das coisas mais importantes, né? Estou lembrando aqui de algumas experiências na busca de algumas igrejas. Então, meu trabalho foi muito ouvindo as necessidades de empresas que estavam acostumadas a contratar agências e produtoras de vídeo para resolver a questão de comunicação audiovisual. Então, destas questões, eu percebia que o mais importante é também o controle desta informação e a qualidade. Quando a gente fala de qualidade, é muito relativo, porque se eu chamo uma pessoa que não conhece sobre aquela determinada qualidade, para ela está bom, mas para outros mais exigentes, pode ser que o ruído seja tão pesado para a informação que vale a pena toda igreja que tenha a intenção de desenvolver o departamento de mídia, fazer sim uma reunião até eclesiástica, chamando os pastores, para que juntos compreendam, chegam numa decisão, num consenso, quais são as informações que serão transmitidas, até ao mesmo tempo levar em consideração o que será investido com primazia para aquela igreja, porque o risco de você gastar o dinheiro de forma errada, e às vezes mesmo sendo esse barato saindo caro, porque muitas pessoas vão questionar. Então, de uma certa forma, não vou dizer que é um mau testemunho, mas vai questionar o porquê que tomaram aquela decisão. E o que se percebe que, na maioria das igrejas, graças a Deus, e a história aqui da Novo Tempo é semelhante, Deus sempre envia um patrocinador, envia grupos ou um empresário que se vocês desenharem muito bem este projeto de transmissão, Deus enviará um padrinho ou soluções para que vocês tenham essa estrutura melhor resolvida. Mas antes disso, deve haver um consenso com a direção da igreja, né, ancianato, pastorado, antes de chegar de cara fazendo muita coisa ali, né, criando tractanas, que a gente chama. Em relação a essas câmeras, eu já tenho um pensamento. Eu acredito que tudo que fuja muito assim da área realmente de transmissão ao vivo, no futuro pode acabar dando um problema. Então, muitas vezes você vai tentar fazer uma integração com uma projeção ou com um outro tipo de equipamento, e lá no futuro você vai ver que esse equipamento de segurança não tem uma saída, não tem uma entrada, ou não tem uma conexão exata com o que você precisa. Já utilizando uma estrutura, nem que seja profissional, só que de início ou básica, você garante ter conexões próprias para fazer uma adaptação ou fazer uma ligação, uma projeção ou outra coisa que você precisar. E uma coisa importante, você vai despertar nesses novos internautas uma curiosidade, ou seja, uma responsabilidade, uma busca de fidelidade, você despertou. E a partir do momento que você ficar à mercê desta precariedade técnica, isso é algo a se considerar, até como uma certa falta de educação. Porque quando as pessoas começarem a todos os sábados, ou todas as quartas ou domingos, assistirem e perceberem que há uma precariedade técnica, certamente agora nós temos a interação das pessoas te responderem. Se eu não estou falando a mesma coisa quando eu uso o webcam ou o celular, então seria um primeiro nível desse de despertar o interesse em transmitir. Numa resolução um pouco melhor. Só complementando o complemento, quando você sobe a partir de um certo nível de câmeras de segurança, você vai pagar o mesmo preço de uma câmera bacana para transmitir um culto. O preço, porque as fábricas de sensores que ficam na China, na Coreia, são poucas, são 3, 4 fábricas de sensores. Elas fornecem para todo mundo. Então, o preço que vai chegar, se você quiser uma boa câmera de segurança, você não vai pagar menos do que pagaria por uma câmera robótica aqui de TV. Muito obrigado.
Boa tarde. Eu me chamo Stephanie Bravo, estou vindo de Curitiba. E a pergunta, não sei se de repente compete a essa palestra ou se vai ser falado mais à frente isso, mas é uma dúvida que o pessoal tem ali. Lá na igreja a gente não trabalha somente com a produção do culto ao vivo, a gente trabalha com outros materiais, tem os vídeos da lição da Escola Sabatina, e aí a gente também produz um material para alcançar as pessoas de fora. E aí o pessoal estava em dúvida ali se tem algum tempo médio de programa que, de repente, a gente poderia fidelizar essas pessoas. Porque a gente pesquisando, a gente ouve que, se o conteúdo for bom, pode ser 40 minutos de programa que o pessoal fica lá. Ou não, tem que ser vídeo de 5 minutos. Então, a gente fala sobre temas variados, envolvendo saúde, educação, enfim, o cotidiano das pessoas, só que ali o pessoal está com dúvidas o tempo médio que poderia ser esse programa para haver uma fidelização. Eu acredito que tudo depende da plataforma que você vai disponibilizar esse programa. Então, por exemplo, para o Facebook, eu usaria um vídeo de 3 minutos, 5 minutos, e geralmente é o que a gente vê dentro do Facebook. Agora, no YouTube, a gente já vê vídeo mais comprido, mais longo, lives também que são mais longas, né? Vimeo também, o pessoal disponível, mas geralmente no Vimeo já é vídeos às vezes longos, mas também com qualidade de cinema, algo mais profissional. Então, acho que depende muito onde você vai disponibilizar isso. Tem muitas igrejas que fazem conteúdo de 1 minuto e postam no Instagram, por exemplo. Uhum. E em 1 minuto eles conseguem passar a mensagem de um evento ou alguma chamada. Então, eu acredito que depende muito da plataforma. Mas, para a internet no geral, eu acredito que 3 a 5 minutos é um bom tempo. Uma outra realidade que deve ser considerada é a questão da linguagem. Nós, muitas vezes, nos acostumamos com respeito, né? Às vezes se admirar e acabar até idolatrando a tecnologia. E esquecemos que antes disso vem a questão da comunicação. Da mesma forma que eu utilizo aqui o gestual, as expressões faciais e o corpo como todo para se comunicar, antes dessa escolha, vem primeiro a quem você vai reportar, em qual horário, de que forma, qual a idade deles, o porquê. Porque destas escolhas você vai decidir que, às vezes, uma frase escrita, um GC com efeito, já foi aquela mensagem. Talvez não seja nem a questão do tempo. E aí eu oriento a vocês, não só a você, mas como todos, monte nas equipes de vocês, pelo menos dentro dessas equipes, um grupinho ou uma dupla que vai investigar, vai investir, vai pesquisar, vai se concentrar em linguagem videográfica, em linguagem cinematográfica televisiva. Um outro grupo que vai se dedicar mais, como alguém fez uma pergunta quase agora, sobre o assunto de arquivamento, ou a questão de não se ocupar, de não comprometer demais o equipamento. Então, se tiver duplas dentro da equipe de vocês, onde cada um vai se dedicar a um estudo mais profundo, no momento da busca de respostas, vocês têm vários especialistas ali no meio. E existe, sim, um estudo profundo e muito bacana. Ele está ligado à língua portuguesa, que é a questão da linguagem, né, ou funções da linguagem. Da mesma forma que nós usamos todas aquelas ferramentas da sintaxe, da gramática, o vídeo também tem. Olha, eu só uma sugestão que eu faço, se vocês não estão satisfeitos, provavelmente, com os resultados, né, por isso que vocês estão em dúvida, tentem montar um laboratório com um canal fechado e um grupo de controle com 20 pessoas, 30 pessoas, e vocês fazem testes com ela, depois apliquem um questionário, montam um grupo de controle e vocês podem começar a fazer testes e avaliações de vinhetas, de chamadas, para tudo que vocês vão fazer, vocês encaminham, antes de abrir para o público em geral, vocês têm já pelo menos uma diretriz do caminho a seguir. Tá bom, muito, muito obrigada. Obrigado a você. Queria colocar uma pergunta para todos, queria que todos respondessem. Começando aqui e a gente segue. Vocês trabalham nesse universo da multimídia, tanto na instalação quanto na execução desses projetos. Na experiência de vocês, qual o maior erro ou o erro mais comum que vocês costumam encontrar nesses ambientes? Olha, eu acredito que o maior erro seja, muitas vezes, pessoas, técnicos
que estão dentro da igreja e, na intenção de ajudar a igreja, tenta economizar em um projeto ou realmente comprar uma solução que seja profissional e vai em opções mais em conta. E aí, no caminhar, ele vai descobrindo que existem outras opções naquele equipamento que ele precisava ter levado em consideração e ele não levou. Então, muitas vezes, se investiu um valor que depois a igreja precisa investir mais 2, 3, 4 vezes para realmente acertar e falar, poxa, é isso daqui mesmo que a gente queria, né? Então, eu acredito que esse hoje seja o maior erro. E assim, os técnicos, geralmente, eles têm capacidade, sim, de estudar, ir mais a fundo, participar de eventos como esse e ter mais informação. Só que, muitas vezes, a gente acaba acreditando muito nesse pouco conhecimento que a gente adquire e acaba indo em investimentos mais em conta para ajudar a igreja. Mas o que eu aprendi nesse meio tempo é que mais vale a igreja investir bem, mas, muitas vezes, parcelar vários meses para pagar esse investimento, do que comprar uma vez, errar, comprar outra vez, errar, comprar outra vez, errar. E isso, muitas vezes, acaba até desestimulando o pastor de investir novamente dentro da sua área. Então, eu acredito que esse hoje seria o maior erro. Muito bom. Elvis? Para responder, é até cauteloso, porque existe um falso glamour, a gente sabe disso, existe um falso glamour nas emissoras, principalmente, né? A primeira que transmitiu colorido, a de última tecnologia. E quando a gente vai para a história, a gente encontra a história de Assis Chateaubriand, que quando ele inaugura a TV, ele esqueceu, ou nem considerou, não sabia, que tudo que foi programado foi para apenas um dia. E depois ele não sabia como que daria continuidade naquela programação. E o pior do que isso, não tinha televisores para ninguém assistir. Importou-se cerca de 200 televisores para as pessoas assistirem, mas a emissora já existia. Então, a gente entende que preparação, planejamento, realmente é tudo. E virou até um trabalho de pesquisa, que eu consegui levantar uma pesquisa aprofundada, que a porcentagem é muito alta, de investimento maior em equipamentos e estruturas de forma equivocada e pouco investimento na pessoa. Então, levar em consideração o treinamento, como alguns fizeram, trouxeram para cá, ou levam para o Senac, ou levam para a IC, ou qualquer outra escola que vier, para investir para aquela equipe, isso é investimento. Mais até, se for gastar 50, 100 mil reais, 500 mil reais no equipamento, lembre dessa equipe. Eu justamente queria deixar um depoimento que não é meu, mas de um engenheiro da Yamaha, também muito conhecido no mercado, que era um menino que ficava no canto da igreja enchendo a paciência do pessoal da técnica, né? E aquele menino, como aconteceu com vários de vocês, eu acho que deve ter acontecido com vários de vocês, um dia alguém faltou, um dia precisou de uma ajuda, e o menino começou a segurar o cabo, e no outro ele estava com o microfone. E um dia ele estava... E aí um dia as pessoas se reuniram e falaram, parece que ele tem jeito para a coisa. E ao invés de comprar equipamento, um grupo se cotizou e pagou um curso de qualificação de alto nível para ele em São Paulo, e aquilo não só alavancou a vida dele, claro, como daquela igreja que teve muito mais segurança, e o compromisso que ele tem nos eventos. Assim, a gente já teve casos, quando a gente começou a fazer eventos para o pessoal de igreja, operadores de som, a primeira vez que eu fiz, eu fiquei tocado, fiquei chocado, assim. Uma pessoa chegou na sala e pediu o microfone no final, ele falou, eu nem sabia desse evento, nunca tinha ouvido falar. Mas quando eu fiquei sabendo que o meu povo ia estar reunido, eu falei, é lá que eu tenho que estar. Se estão estudando alguma coisa para levar a palavra mais longe, eu preciso estar nesse lugar. E a pessoa, porque os equipamentos passam, as tecnologias vão embora e ficam, nós ficamos, nós vamos continuar trabalhando e respondendo por isso. Então, assim, em primeiro lugar, é o investimento na pessoa, é o estudo, é o treinamento. Isso vem antes de qualquer coisa. Ok. Quero agradecer muito a presença de vocês, não só aqui nesse painel, mas com todas as palestras que foram extremamente relevantes para o grupo. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês.